Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista especialista nas disfunções sexuais masculinas e cirurgia de prótese peniana, com mais de 26 anos de experiência. E aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com quem possa se beneficiar dessa informação. Vamos ao vídeo. Será que você realmente não perdeu nada em tamanho e calibre? O fato de você não ter uma ereção plena te atrapalha a avaliar essa questão da perda. Ou, mesmo que ainda você presencie um enchimento, às vezes você não tem a capacidade de avaliar a extremidade debaixo da glande ou a parte interna, que é 6, 7 centímetros para dentro. Então, na avaliação no consultório, e às vezes durante a cirurgia eu também induzo uma ereção, eu vou poder avaliar não só o corpo do pênis, que você tem mais capacidade de avaliar, mas avaliar as extremidades. E com isso, no intraoperatório, se for necessário, eu vou fazer o tratamento da expansão tecidual para que eu sempre e preferencialmente implanto um implante de maior tamanho e melhor calibre. No maleável, porque ele não expande. Então, se eu implanto de maior tamanho e maior calibre, eu vou ter um melhor resultado funcional e estético. Mas se for um inflável, que entra murcho dentro do pênis, a reconstrução, ela pode ser necessária na cirurgia, durante a cirurgia. Por quê? Depois que eu coloco o implante dentro do pênis, que ele entrou murcho, eu vou inflar, pressurizar bem os cilindros e vou testar a firmeza vertical. Se esse pênis está dobrando, sinal que por mais que o implante tenha ficado bem posicionado, não está tendo espaço suficiente para ele expandir. E aí, no intraoperatório, eu tenho que tratar os tecidos para permitir a expansão do cilindro. E ao permitir a expansão do cilindro e eu poder bombar mais, porque tem mais espaço para ele inflar, eu vou obter a boa firmeza do pênis. Ou seja, principalmente com um cilindro inflável, eu tenho que estar preparado para testar na hora se vai precisar ou não vai precisar de reconstrução. Muitas vezes, aquele paciente que eu imaginava que não precisava de reconstrução, eu coloco o cilindro inflável, inflo, o pênis continua dobrando. Eu preciso, na hora da cirurgia, já fazer o tratamento para expansão e já corrigir na hora da cirurgia. Porque se eu fecho esse paciente sem testar, ele vai no pós-operatório não ter boa resistência vertical, o pênis vai ficar dobrando e escapando, sendo que eu poderia ter corrigido, identificado na hora da cirurgia esse problema funcional e já ter corrigido na hora da cirurgia, evitando assim uma nova cirurgia. Vocês podem observar o quanto é importante esse conhecimento biomecânico, não só dos cilindros, como o cilindro performa fora do corpo, mas também como ele performa já implantado e como eu posso corrigir deficiências, não no cilindro, mas na anatomia do pênis, para que o cilindro escolhido ofereça o melhor resultado de firmeza e de calibre, o funcional caminhando junto com o estético. O que eu quero te passar como informação importante? A decisão entre fazer uma cirurgia de implante de prótese peniana com ou sem reconstrução. Preferencialmente, a reconstrução dos tecidos para ganhar mais elasticidade desses tecidos internos sempre vai favorecer o melhor resultado funcional de firmeza e estético. Sempre. E também, se antes da cirurgia você tem uma anatomia favorável, mas se eu coloco o implante, principalmente o inflável, eu tenho que testar na hora se o quanto eu consigo inflar, se dá firmeza no pênis. Já me deparei com vários casos. Coloquei o cilindro murcho, inflei na hora da cirurgia, testei a firmeza. O que eu achava que não precisava de reconstrução, o pênis dobrava naquela região. E no ato cirúrgico, eu reconstruí e passou a ter boa firmeza. Ou seja, e se eu não fosse preparado para uma reconstrução? Ou se eu não tivesse experiência de fazer uma reconstrução? O seu resultado de um implante não teria sido tão bom. Na prática, a decisão da reconstrução, na maioria das vezes, pode ser tomada antes da cirurgia. Mas, em alguns casos, eu chego à conclusão na cirurgia que a reconstrução é indicada e é necessária. Mas eu sempre checo. E se for necessária, eu sempre vou fazer.
Por quê? Porque eu primo o melhor resultado funcional de firmeza e o melhor resultado estético, que sempre caminham juntos. Por mais que não seja necessária na avaliação pré-operatória, em alguns casos se mostra necessária durante a cirurgia e aí eu já faço a correção, porque eu vou interpretar isso também. Eu sempre testo o implante, uma vez implantado, se ele está adequado. Caso não esteja, com a reconstrução eu consigo oferecer, mesmo numa decisão de intraoperatório, o melhor resultado funcional e estético. Esse é meu objetivo, essa é a minha dedicação e o compromisso que eu tenho com você. Eu quero te orientar no autoexame, mesmo que você não presencie mais ereções totais, plenas, bem firmes, se você perdeu o tamanho de pênis. Muitas vezes, essa orientação não é o suficiente para você avaliar se perdeu o calibre. Isso precisa de uma ereção induzida. Mas perda de tamanho, você será capaz de fazer o seu autodiagnóstico, baseado nessas explicações que eu vou te dar agora. Como avaliar a perda de tamanho antes de uma cirurgia de uma prótese peniana? Lembrando que a prótese peniana, sozinha, ela não foi feita para melhorar as dimensões do pênis. Ela só foi desenhada e desenvolvida para dar firmeza vertical ao pênis. Mas agora vem a dica fundamental de autoexame. Faça o seu autoexame antes de ir para o implante de prótese peniana. Como é esse autoexame? Você pega na coroa da glande, você puxa o seu pênis pelo menos umas 3 vezes e mantém ele esticado na coroa da glande. Não puxa pela ponta, porque aí você estica a glande. E aí você vai falsear o tamanho do seu pênis. Puxa pela coroa da glande, para não esticar a glande. Então você puxou, aí você olha para o seu pênis esticado, se o tamanho esticado dele é muito próximo do tamanho que você sempre teve. Se você, ao puxar, perceber que o seu pênis não estica como esticava antes, esse já é um diagnóstico que você perdeu o tamanho. E, portanto, que o ideal para você não é só fazer o implante, é a reconstrução da elasticidade dos tecidos e o implante ao mesmo tempo. Eu gostaria que você que vai fazer o implante fizesse sempre esse autoexame e você mesmo vai ter a resposta que você precisa. Tipo assim, meu pênis ficou menor, eu preciso de uma reconstrução associada ao implante e não somente um implante. Espero ter colaborado com a sua melhor decisão para obter o melhor resultado e satisfação com o implante de uma prótese peniana. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, envia-nos uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.